Buenas, estamos chegando com o Fox Nitro, mais um Fox Nitro em mais uma semana importantíssima no automobilismo e um Fox Nitro com um cenário um pouquinho diferente hoje. Vamos abrir a câmera maior aqui para a gente ver todo mundo de poltroninha nova. Vitor Batista, piloto brasileiro de turismo, tudo bom, Vitor? Tudo bem com você. Prazer recebê-lo aqui. Obrigado pela oportunidade. Obrigado a você. Thiago Alves, bonita essa poltrona, hein? Olha só. Novo aqui, nossos novos calçados aqui, legal. Toda exigência do Rodrigo Matar, que estava reclamando que as costas dele doíam, né, Matar? Velho é uma droga, né, Flavinho? O cockpit tá bom aqui, tá muito bom mesmo. Tudo legal tranquilo? estar aqui participando do programa com vocês. Muito assunto pra gente falar nessa semana, né? Muito mesmo. Eu sou o único que ficou no banquinho, porque disseram que se eu sentasse nessa poltrona eu ia desaparecer. Então, assim, pelo menos eu fico na altura do pessoal. Gente, muito assunto mesmo, porque a Fórmula 1 tem corrida nesse final de semana na Hungria. A Fórmula 1 já chegou à metade da sua temporada, temos apenas um pontinho separando líder e vice-líder. A gente vai fazer um resumo do campeonato até agora, mas vamos falar também da NASCAR, vamos falar de uma notícia importantíssima envolvendo Fórmula E e DTM, envolvendo a Mercedes. Fórmula E, é claro, decisão nesse final de semana, Thiago. Desse final de semana não passa, né, em Montreal. Enfim, tudo isso pra gente falar agora no nosso Fox Nitro. A gente começa com esse resumo da temporada da Fórmula 1 até agora, as 10 primeiras etapas já realizadas, para a gente poder discutir tudo que vem por aí. Inclusive, possibilidade da volta de um piloto muito querido à Fórmula 1 e também novidades para o regulamento do ano que vem. Vamos lá, Fórmula 1 na tela. A temporada 2017 da Fórmula 1 começou na Austrália e já mostrou que o duelo seria entre Mercedes e Ferrari. Uma estratégia diferente de uso de pneus, Sebastian Vettel pula na frente e vence a primeira batalha do ano, deixando o pessoal da Mercedes irritado. No confronto, 1-0 para os vermelhos. Segunda corrida do ano, China, pista molhada, acidentes, safety car. Vettel não teve vida fácil, precisou lutar contra as Red Bulls. Resultado, tranquilidade para Hamilton, que venceu a primeira do ano e empatou a disputa. Até então, um clima amistoso entre os dois supercampeões. Primeiro tira-teima seria no Bahrein, palco da terceira corrida do ano. Porém, um outro personagem surgiu, Valtteri Bottas, que fez a primeira pole na carreira. Contudo, o ritmo da prova lento fez com que a Ferrari mudasse a tática, antecipando o pit stop de Vettel. Essa manobra levou o alemão à liderança da prova. Pior para as flechas de prata, que reforçaram uma ordem da equipe, permitindo que Hamilton fosse para o segundo lugar e deixando um contrariado Bottas em terceiro. Vettel fez mais uma festa e liderava o campeonato. Na Rússia, Bottas deu o recado que não aceitaria mais essas ordens da equipe e tratou de mostrar por onde. Assumiu a ponta na largada e venceu pela primeira vez na Fórmula 1. Festa do finlandês e Vettel aproveita o vacilo de Hamilton para ampliar a vantagem. Barcelona protagonizou o primeiro mano a mano entre Vettel e Hamilton. No primeiro momento, o alemão levou a melhor. Só que a força do motor da Mercedes empurrou o inglês para uma importante vitória. A corrida mais charmosa nas ruas do Principado de Mônaco não teve Fernando Alonso, que fez uma aventura em Indianápolis. Kimi Raikkonen fez a pole, mas ficou muito bravo com o suposto favorecimento da Ferrari com a estratégia de Vettel. O alemão levou a melhor em uma corrida complicada para Hamilton, que ficou em 7º lugar, 25 pontos de vantagem e cara feia de Kimi no pódio. Um toque na largada no Canadá forçou o pit stop logo nas primeiras voltas para Vettel. Ele fez uma corrida de recuperação, chegou em 4º. Resultado excelente para Lewis, que venceu a terceira corrida no ano e empatou com Ayrton Senna em número de pole positions. 8ª corrida do ano, GP do Azerbaijão, uma das etapas mais caóticas dos últimos anos. E a paz acabou entre os principais postulantes ao título mundial. Em um lance controverso, Vettel e Hamilton bateram e se estranharam. Enquanto eles brigavam, Daniel Ricciardo venceu a primeira do ano, seguido por Bottas, que veio de último para segundo lugar, e por um surpreendente Lance Stroll em seu primeiro pódio na Fórmula 1. Na
Áustria, enquanto todos os olhos estavam em Vettel e Hamilton, Bottas roubou a cena logo na largada e venceu. Vettel foi segundo e Hamilton o quarto, depois de uma excelente corrida de Daniel Ricciardo. Esse triunfo colocou Bottas na briga pelo campeonato. Aí veio Silverstone, o show foi dele, Lewis Hamilton, enquanto o Vettel sofreu com um furo no pneu na última volta e foi o 7º colocado. O britânico correndo em casa fez um Grand Slalom, pole, a melhor volta e vitória liderando todas elas. Resultado que deixa a disputa aberta. 1 ponto apenas separa Vettel de Hamilton, com Bottas 23 atrás. Motivos de sobra para o tricampeão ir para os braços do povo. Gente, quanta coisa já aconteceu nesse campeonato. Tinha coisa que eu já nem lembrava. 10 corridas, pô, é muita corrida, são 20 nessa temporada. Algumas espetaculares. Vamos fazer uma rápida enquete aqui. A melhor do ano até agora para você, Matar, qual que foi? Por incrível que pareça, o GP do Azerbaijão, para mim, foi bem legal. Muito louco, né? Muito a corrida louco. que a gente não esperava grande Muito coisa. legal. E você, Vitor, qual que você gostou mais? Eu gostei bastante da de Barcelona, né? Teve bastante surpresa, não imaginava tanta ultrapassagem e a briga dos dois ali na frente. E é uma pista que eu foi a também primeira vez corri, que né? eles se pegaram, né, pra valer no ano, né? Se encontraram na pista. E você, Thiago? Verdade, acho que realmente concordo com os dois. São as duas melhores provas do ano. O Azerbaijão por toda a irracionalidade da prova, mas acho que a mais divertida foi essa da Inglaterra. Acho que bacana você ver um piloto que nem o Lewis Hamilton ganhar e ir pros braços do povo ali se jogar, toda uma quebra de protocolos, talvez no lugar mais rígido e cheio de protocolos do mundo que é a Inglaterra. Bom, eu vou ficar com o Azerbaijão, porque foi a que a gente esperava menos. Foi tão ruim no ano passado. E foi excelente. E foi excelente, e quebrou o pau, acabou a paz, né, e tal. Vamos dar uma olhadinha na classificação do campeonato depois de 10 etapas, quer dizer, corre, no final das contas, um único pontinho separando Vettel de Hamilton, 177 a 176. Ambos já tiveram, Thiago, os seus azares, os seus problemas. O Hamilton com perda de posição no grid, o Vettel também já teve esse tipo de coisa, já teve punição. E com essas, o Bottas vai chegando aí, ó. Ele se dá o direito, claro. De lutar pelo título. São quantos pontos? 23. 23 para o líder e 22 para o Hamilton. É menos de uma corrida, Thiago. Menos de uma corrida, um entreveiro dos dois, o Bottas pode aproveitar. E outra coisa, o Bottas é um piloto extremamente constante. Vira e mexe, o Bottas, ele chega lá, segundo, terceiro, quarto. Ele tem menos baixos do que altos em relação aos outros pilotos. Cada um já foi 7º colocado numa prova, cada um entre o Vettel e o Hamilton. E o Bottas não, o Bottas está sempre ali, pelo menos de quarto, terceiro. É um cara muito constante. E num duelo entre os dois, essa regularidade pode ser o trunfo do finlandês. Ricciardo, ou Ricciardo. É o mesmo cara, os três. O mesmo cara. Bom, é um grande nome, fora, evidentemente, os pilotos da Ferrari. Os pilotos da Ferrari, né? Numas, né? Tô falando só de um, porque o Raikkonen... Em termos de resultado, sim, né, Flávio? Mas a gente também não pode descartar o Max Verstappen quando tem possibilidade. O equipamento dele não falha, o Verstappen vem para cima. Mas o Ricciardo é um cara que pode ali incomodar, roubar uns pontos ali importantes, ser um fiel da balança nessa briga que, infelizmente, o Raikkonen não está fazendo parte, mas tem o Bottas, que pode incomodar. De repente, até eu tenha sido mal interpretado quando eu falei que o Bottas era favorito ao título, mas é um dos favoritos, que a gente vê que pela pontuação ele tem chance, sim. Vai que quebra o Vettel, vai que quebra o Hamilton, e ele tá lá na regularidade que o Thiago apontou, que é o trunfo do finlandês nesse campeonato. E você comentou um negócio interessante, Matar, que é o seguinte, o do Ricciardo. O Ricciardo, ele é um cara... Chegou a 5 pódios seguidos. 5 agora, pódios né, seguidos, 5 pódios seguidos com uma vitória. E outra coisa, nós começamos o ano com uma ótima atuação do Verstappen. O Verstappen é um fenômeno. Ano passado nós tivemos um show do Verstappen. E o Ricciardo foi um cara que se reinventou esse ano aqui, sendo muito mais competitivo. Ok, menos problemas que o Verstappen, mas toda a corrida fazendo ali o que dá para fazer o carro. Especialmente o que ele fez no Azerbaijão é um troço assim espetacular, né? Não, espetacular. É um grande piloto. Agora, o Verstappen, você falou, teve problema, muito problema. Muito Nas últimas corridas, essa última ele terminou, esse Silverstone ele terminou. Atrás do Ricciardo. Atrás do Ricardo, mas nas colocado. 7 anteriores ele quebrou em 5, não foi nem batida, foi, né, Vitor, é duro, né? O cara é moleque, é bom demais, mas o carro precisa ajudar, né? Desde o começo ele provou que ele é um piloto meio que fora da curva, né? Sim. Eu tive a experiência de conversar com ele já, eu fui correr na Europa de kart em 2014, então eu conheci ele, conheci o pai dele, e realmente desde a época de kart ele era um piloto fora da curva, e todo mundo notou isso, a gente viu agora na Fórmula 1.
Mas é o que vocês falaram, né? O pessoal chega na Fórmula 1, além disso, é um menino, né? Chegou na Fórmula 1 com aquela vontade de mostrar serviço, acabou mostrando e agora acabou tendo todos esses problemas mecânicos. Mas isso faz parte, né, do esporte, Claro, né, Vitor? do Faz aprendizado. parte, Você sem conheceu dúvida. o pai dele, o pai e o filho. O pai do Verstappen, o Jos Verstappen, é tipo o Benja. O filho dele tem que ajudar a atravessar a rua. Entendeu? Não deixa eu pegar o ônibus sozinho, não tem a menor Tem que parar no chance. posto de gasolina porque não sabe abastecer o carro. O Verstappinho, né? O Max, ele acaba sendo muito mais adulto do que o Jos Verstappen era uma coisa. Quem de dirige em louco, casa é a mãe, né? é a mãe, ó. Porque a mãe é muito mais piloto que o pai. Falaram que a mãe ensinou a família inteira. Ela era kartista, né, Vitor? É a mãe que ensina E tudo. andava lá. bem. Andava bem. Muito bem, muito bom, legal demais. Bom, estamos aí então com esse empate técnico depois de 10 etapas no campeonato. E a corrida desse final de semana acontece na Hungria, que é um circuito muito diferente de todos os... Bom, todos são diferentes entre si, isso é evidente, mas a característica da pista da Hungria, ela é muito própria, né? É muito própria mesmo. É uma pista de ultrapassagens dificílimas, é uma pista onde o calor é muito intenso, onde até uns 2, 3 anos atrás os pneus se acabavam. Agora eles recapearam a pista, ela está um pouquinho melhor. Favoritos, ou pelo menos alguém para poder incomodar, Rodrigo? Ih, Red Bull, rapaz. com o chassi que tem, Quem essa sabe coisa o toda? Ricardo, né? Quem sabe o Ricardo? Seria bom se ele ganhasse. Seria bom para dar um fogo nesse campeonato. Mas a Ferrari, se fizer tudo direitinho, acho que o Vettel tem condição de ganhar. Mas é incógnita. Eu não arrisco palpite nenhum, mas gostaria de ver o Ricardo vencendo no GP da Hungria, que ele já ganhou também. E não pode acontecer nada errado em classificação, né, Tiago? Na classificação é chave. Meia corrida. Nem troca de meia câmbio, corrida. né? Que troca de câmbio ali é fatal. E esse acho que é o próprio principal calcanhar de Aquiles da Ferrari, porque o Vettel tá meio pendurado com algum dos componentes dos seus motores, então o Vettel pode ter que trocar alguma coisa. Se trocar na Hungria, perde a liderança do campeonato. Eu também acho, porque se largar Não dá em pra sexto, passar. sétimo... Que na prova seguinte em Spa-Francorchamps isso não vai fazer muita diferença. Porque dá para recuperar, mas em Hungaroring, praticamente zero de ultrapassagem. Você já correu lá, Vitor? Já corri lá, ano passado eu corri com o World Series, né? Aham. E é uma pista, é o que vocês falaram, é difícil de ultrapassagem, então Que época do ano você correu lá? eu corri um pouco antes de junho, acho que foi. Então não estava tão quente. Não tava tão quente, graças a Deus, porque todos os pilotos que a gente foi conversar, todos os pilotos que... Na verdade foi a primeira experiência minha com um carro grande mesmo, né? O World Series, então eu fui conversar, é um carro muito pesado, tem uma carga aerodinâmica muito alta. E a gente cansa em toda a corrida, não adianta falar que você vai sair do carro depois da corrida sem cair uma gota de suor, que é impossível. O World Series é o que a gente tem hoje, que a gente mostra aqui no Fox exatamente. Sports, com outro nome, que chama Fórmula Fórmula V8, V8. mas são carros muito rápidos, muito potentes, pneuzão, né? Quer dizer, Pneuzão. asa para burro, então ali em Budapeste... Berro de motor maravilhoso. uns V8 aspirado, né? Outra coisa. Deve cansar muito, né, Vitor? É, o motor V8, 560 cavalos, chega a 320 em Monza, então é sem Como é que foi a sua comentários. corrida né? lá na Hungria? Vocês lembram? E é o que eu falei, é o que a gente comentou agora, né? Você largou mal, fez a classificação, não largou na frente, esquece, porque é uma pista muito difícil de ultrapassagem. Apesar de ter a zona de DRS, de ser uma corrida longa com pit stop, as equipes fazem de tudo para tentar largar quanto mais na frente, melhor. É isso aí. Tem uma estatística que eu fiz algum tempo atrás, mas assim, que a única vez que um cara ganhou largando Só o Bottas. atrás, o Button e O Alonso, não? Mansell, talvez, em alguma corrida lá. Mansell em 91, 12º e 89. Aquelas coisas que assim, não vai acontecer São de as novo. exceções, né? O resto Mansell, tudo... O Button foi numa loteria, né? Na chuva. Foi a chuva, primeira vitória da e Honda. nunca tinha chovido. Nunca né? tinha chovido no GP da E Hungria. aí, Budapeste é uma pista onde, se o cara não largar nas duas primeiras filas, a chance de ele chegar bem é quase nula. É um negócio complicado. Mas as corridas são legais, são bacanas mesmo. Estarei lá. Olha só. Aliás, não estarei no Nitro semana que vem. Gente, mandem mensagens aí com a hashtag, o Rodrigo estava me lembrando aqui, hashtag Fox Nitro no Twitter. E é o seguinte, sobre um assunto, sobre qualquer assunto, evidente, mas sobre um assunto que a gente vai falar logo depois de mostrar a classificação de construtores, mas já vai pensando, já vai escrevendo, que é a volta do Kubica, ou Kubica, né? O certo é Kubica, porque o C lá em polonês, o escambau é mais um. Bom, enfim, o Kubica que fará testes de verdade pela Renault, mas a gente vai falar desse assunto daqui a pouco. Deixa eu ver primeiro a classificação do Mundial de Construtores, como é que tá essa briga depois de 10 etapas. A Mercedes deu uma estilingada, abriu 55 pontos da Ferrari, a Red Bull está bem distante.
A Force India, acho que se estabeleceu lá em 4º lugar. E aí a gente tem uma briga interessante, 5º, 6º, 7º e 8º, né? A Williams tem 41 pontos, mas tem um pódio ali, que é aquele pódio maroto. Não, é um pódio maroto do Stroll, que dificilmente vai se repetir. Não fosse aquele pódio maroto, estaria praticamente ali empatada com a Toro Rosso, com a Haas e com a Renault, que por enquanto é uma equipe de um piloto só, né? Por enquanto, sim. Do Huckenberg. Pode mudar isso a partir da outra semana. Da outra semana. Então vamos saber o que pode acontecer a partir da outra semana, porque depois do Grande Prêmio da Hungria teremos testes lá mesmo em Budapeste, é o teste de intertemporada. E a Renault escalou, são pilotos estreantes, digamos assim, que podem participar desse teste. A Renault estreou um cara que não é estreante, escalou um cara que não é estreante, mas que está há 6 anos longe da Fórmula 1, ou estava. Desde 2011, quando ele sofreu aquele acidente no Rally, o grande Robert Kubica vai andar com o carro da Renault. Põe imagens do Kubica aí pra gente falar dele na tela, porque ele já foi fazer um teste, Rodrigo, Thiago e Vitor, em Valência. São essas imagens que a gente tem, São essas imagens que nós estamos vendo. Depois ele andou em Paul Ricard, sempre com o carro de 2012, não é o carro da configuração atual. Mas agora ele vai fazer um teste que pode resultar, Thiago, quem sabe, na volta dele à Fórmula 1 para valer. E uma volta surpreendente. Eu não esperava que o Kubica tivesse uma outra chance. Você pode chamar do que quiser, tá bom? O Robert tivesse a chance de voltar a pilotar um carro de Fórmula 1. Por todo o problema, foi um problema gravíssimo que ele teve, quase teve o braço amputado, fizeram que fazer uma reconstrução incrível de ligamentos, de vasos sanguíneos, de tudo. Ele tentou a sorte em rally, tentou outras categorias, mas nunca desistiu da Fórmula 1. E fez esse teste, começou tudo com uma brincadeira ali, ele bancou um teste de GP3, fez o teste de GP3, não mostrou cansaço, mostrou bem. O pessoal da Renault, a hora que soube dele, cresceram os olhos, fizeram essas duas participações com carros antigos e ele surpreendeu. E foram assim, apesar de ser um carro antigo, eles fizeram como se fosse um piloto normal, assim, o procedimento assim, dá 3 voltas, volta, dá 5... O programa de teste sério. E ele foi muito bem, não teve problema algum. Claro, tiveram que fazer adaptações ao carro, por exemplo. O problema dele foi no braço direito, então a troca de câmbio é sempre na mão esquerda, então ele sobe e desce na mão esquerda, tipo, ele empurra e puxa a alavanca de câmbio, adaptações para o carro, mas é surpreendente realmente o desempenho dele. Agora é uma prova real com o carro mais atualizado, cheio de botões, tem as deficiências à mão, e uma sessão para valer no cronômetro. Rodrigo, eu achava, eu estava com o Thiago, que, pelas exigências da Fórmula 1, físicas, né, de fato os caras precisam estar 100%, o Vitor é piloto, vai falar disso daqui a pouco. Mas não era só a força, não é só isso, né? É você ter movimentos na mão, nos dedos, para você administrar o carro de Fórmula 1. Tá tudo ali, né? Tá tudo ali. Tudo ali. Então eu tenho 2 perguntas para você. Primeira, é uma grande surpresa também para você, depois de 6 anos, ele voltar? E a segunda, você acha que ele é capaz de andar mais do que o Palmer, apesar dessa situação? Vou responder primeiro Fala a verdade. Segunda pergunta. Vou responder primeiro a segunda pergunta. Eu acho que o Kubica tem total condição de andar, de desenvolver esse carro, botar mais à frente do que o Jolyon Palmer, aliás, do que qualquer outro piloto que sentasse nesse carro, o Sirotkin, em quem ele meteu tempo nesse carro, e olha que o Sirotkin é tido como uma promessa do automobilismo russo, piloto reserva da equipe Renault. Então você vê que o talento está ali, sempre esteve ali. Se tem uma limitação, claro, física que é grave, que é grande, mas acho que sobrepuja o feedback, o conhecimento, o talento que sempre esteve ali. E o respeito que a equipe tem por ele, que se eu acho que não houvesse o respeito, jamais teriam convidado o Kubica para esse teste. Jamais teriam escalado ele. É a confiança que eles estão depositando num cara que pode, e se tiver condição física, eu acho que ele volta à Fórmula 1 e será um retorno assim, sabe, absolutamente surpreendente, histórico e jamais imaginado, nem por mim, nem por você, nem pelo Thiago, nem pelo Vitor, nem por qualquer outro mortal nesse planeta. Quem é que em sã consciência imaginaria que esse cara ia voltar para a Fórmula 1? Talvez só ele. Acho que só ele. Ele foi a única pessoa que acreditou nele foi ele mesmo. E ele bancou esse teste da Fórmula do GP3, talvez para se autotestar, porque é um carro rápido também, né, Vitor? É um carro potente, bastante. Sem dúvidas. E aí, pergunta para você que é piloto, quer dizer, vocês se preparam feito touros, né, cara? Vocês são fortes, enfim, tem que ser, a corrida é longa.
Você acha que isso que o Rodrigo falou funciona? Quer dizer, o talento acaba se impondo a alguma restrição física que ele possa ter? Eu acho que sim, além do talento dele, ele teve toda a experiência durante anos, né? Faz 6, 7 anos aí que ele não tá sentando profissionalmente no carro. Apesar das dificuldades, ele vem pensando no que ele fazia. E piloto que aprende a pilotar uma vez, e não é qualquer piloto, ele andava bem, ele era o destaque. Então, com certeza, ele sabe do talento dele, sabe de toda a experiência que ele teve. E a gente viu agora que ele colocou em prática todo esse talento nos treinos. A Renault não chamaria, vocês têm razão, não chamaria para fazer um teste para valer se ele tivesse andado mal com o carro antigo, né? Não, sem dúvidas. E é o que vocês falaram, ele acreditou nele mesmo, né? Ele pagou o teste de GP3 justamente para ele provar para ele mesmo que ele poderia se sair bem. E ele viu que ele tem esse potencial ainda, ou que ainda pode trabalhar ainda mais. E aí acabou, a gente tá E vendo acho isso que agora. aquela decisão dele de abandonar o WEC, no qual ele foi anunciado para a equipe do Colin Coles, é porque ele sabia que aquele carro não ia a nenhum lugar. Ele acabou nem correndo. Inclusive, Muito legal. feedback, tem um feedback de um engenheiro brasileiro, o Ricardo, que trabalha na Renault, ele acompanhou todos esses testes. Aí tem duas coisas interessantes. Primeiro, a importância desse teste qual que é? É uma limitação, é um circuito travado da Hongria, o Vitor já falou muito bem como que é essa pista, que exige mais do botar piloto. o cara para andar onde é duro. Onde é duro. Os testes em Paul Ricard e em Valência tinham curvas complicadas, mas essa é uma pista mais difícil. E aí eu quero fazer uma futurologia E também. é o carro atual, né? E é o carro atual. E agora uma coisa interessante também que a gente acho que ninguém comentou até agora e me veio na cabeça. Ok, por exemplo, Jolyon Palmer descartado, Kubica aprovado, equipe ano que vem Hülkenberg e Kubica e o plano Alonso. E o plano Alonso? E o plano Alonso? Coitado. E o pior é que são amicíssimos. O Kubica e o Alonso são hiper amigos, eles jogam pôquer junto. Então, foi um dos caras que mais sentiram o acidente, foi o Alonso. E tá dando maior força também para essa volta. Não sei o plano Alonso, não sei o plano Honda, Fórmula Indy. plano McLaren, isso aí ninguém sabe o que vai acontecer. Bom, pra gente fechar o assunto Fórmula 1, vamos falar de uma notícia dessa semana também, que, aliás, da semana passada, perdão, do meio da semana passada, que foi a definição do Halo, ou Halo, ou Halo. Aquela que parece uma tira de sandália havaiana que vai proteger o cockpit, que vai proteger a cabeça dos pilotos. Já foi bem testado isso, carros da Ferrari, carros da Red Bull, enfim, de várias equipes, já desde o ano passado. Tinha sido decidido que... tinha sido testado aí depois o Shield, né, que é O Aeroscreen também. o Aeroscreen que a Red Bull fez, e o Shield era uma bolha que deixou o Vettel meio tonto. E aí vamos para isso em 2018, gente. Olha, eu vou te dizer um negócio. Eu acho, do ponto de vista estético, é um negócio horroroso, né? Pavoroso, né? As fotos estão aí para não deixar mentir, né? As imagens mostram que... Olha, é muito esquisito, né? Eu juro, eu não sei o que pensar. Sabe por quê? Porque se você é contra, frontalmente contra, você está sendo contra algo que... Pode salvar vidas. Pode salvar vidas, protege o piloto, é verdade. Se você for 100% a favor, você está aprovando um negócio que, para mim, contraria a natureza da Fórmula 1, né? Aí eu não sei o que pensar. Vocês que pensem aí. Fala aí. O Vitor, que é piloto, pode dizer a opinião dele melhor do que Você qualquer um correu aqui. de Fórmula e corre de turismo, então... E aí, Vitor? A principal diferença do Fórmula e do turismo, assim, como sensação do piloto, é a própria capa, enfim, capô, vidro, tudo na sua frente, né? Então, a visão de um piloto que anda de turismo, ela é muito menor do que um de Fórmula. Então, foi o que o Vettel falou, né? Você coloca um escudo aqui na frente, uma proteção de vidro, do que seja material, você se sente um pouco... E no caso não que era seguro, muito mas... curvo, a curvatura era muito próximo. próxima. Muito Não é um para-brisa de automóvel. né? Você não tem o espaço necessário para você se Ou de um movimentar, esporte né? protótipo, Ou de um né? Que é um esporte cockpit protótipo, fechado, mas enfim. Que tem mais distância, inclusive. Então, o que aconteceu? Distorceu a visão. Eu acho que isso é perigoso, inclusive. Não, né? sem dúvidas. A gente consegue ver nas imagens que tem um traço aqui na frente e dois que passam pela cabeça, né? Apesar de falarem da proposta ser de proteger a cabeça e o piloto e tudo mais em acidentes, ou no que seja, é o que vocês acabaram de comentar. Ela foge um pouco do conceito de ser um carro de monoposto, de fórmula, né? E aí, Thiago? Vamos para esse negócio mesmo? Eu ficaria vesgo com esse troço. Não, tem até algumas simulações de... fizeram umas montagens de como seria você tentar fazer uma curva com o ralo, o eixo, enfim. É uma coisa complicada realmente e nós até
fora do ar aqui, estava com uma tarde discutindo, nós elencamos alguns acidentes que eu não sei se seria útil ou não. Por exemplo, aquele do Massa da mola. Não sei se pegaria ou não, passar, o braço estaria vazado. Suspensão do Ayrton. O braço suspensão do Ayrton, esse talvez porque o pneu, aquela coisa mais... Mas, por exemplo, o do Alonso, que ele bate na Austrália no ano passado, que ele vai de lado. Eu não sei o quanto é rígido essa parte do Halo, claro, é um negócio resistente, mas aquilo poderia, quebrar, fincar nele. Entrar na cabeça do Alonso. Imagina que tragédia seria. Capotar, Um carro capotar. O do Justin Wilson, também, que foi na Fórmula Indy, foi um negócio que veio de cima para baixo. Ou seja, isso também não adiantaria, porque pegaria a cabeça do piloto do mesmo jeito. Eu fico pensando o seguinte, e a perspectiva do piloto quando você vai fazer uma curva cega, por exemplo, como o Rouge Radion em Spa-Francorchamps? É temeroso isso. É absolutamente temeroso o uso do halo, do ralo, enfim. Sei lá, eu acho esteticamente feio. Tem que ter serventia. Alguma serventia tem que ter, porque se pensa em segurança, qual é a premissa? É o acidente do Bianchi, qual foi o outro mesmo, Thiago, que a gente estava discutindo também? Quais foram os dois que justificaram? Do filho do Surtees na Fórmula 2. Do filho do John Surtees na Fórmula 2. Pneu batendo Mas, gente, pneu batendo na cabeça de alguém nos últimos anos, foi só esse. Só esse. E aí é mais... me parece mais pertinente você tentar descobrir por que o pneu escapou, porque pelos regulamentos hoje os pneus, né, Vitor, eles são presos por cabos, né? Tem cabos de aço. Exato. Eles não podem mais sair voando, isso já tem bastante tempo. Então, uma medida para evitar que um pneu saia voando e acerte alguém já existe, né? Ela precisa só ser eficiente, só funcionar. Esse troço aí, o acidente, você falou, o acidente do Massa, a mola poderia passar pelo meio dela. Sim. O míssil pode cair na cabeça do cara, sei lá, não sei. Então, quais acidentes esse negócio evitaria? Né? E tem uma outra questão, não está totalmente aprovado. Quem vai sacramentar é o Conselho Mundial da FIA. E tem uma outra coisa, né? 9 entre 10 equipes votaram contra o uso do ralo. Mas mesmo assim... Só a Ferrari votou a favor e ainda assim ele foi implementado pelo grupo técnico. E mesmo assim pode ser aprovado. Pode ser aprovado, mas só o Conselho Mundial que vai ratificar. O que me causou uma estranheza é que a gente... Manda mensagem, né, com a hashtag. Claro, participem. Nitro. Vocês acham Falem isso legal, mal não? ou bem do ralo. Mas uma coisa que eu achei interessante é que não houve um parecer técnico até agora de um engenheiro que aprovou isso, falando, isso previne acidentes de tal natureza. É aquela coisa, vamos proteger, mas proteger como? Eu acho que os engenheiros que desenvolveram isso poderiam ter vindo a público dar uma chancela, porque o público não gostou, até fazer um trocadilho. O trocadilho mais barato que eu achei a Fórmula 1 pode ir ralo abaixo com isso. É muito feio. Bom, enfim. Não, e além disso, uma coisa que agora eu acabei de pensar, a gente faz o banco tudo sob medida, né? Na verdade é um produto que a gente senta e ele cresce e molda todo o seu corpo. E a gente também tem uma distância, uma altura certa que a gente tem que ficar da parte do Santo Antônio, que a gente chama. E na verdade quando a gente vai fazer o banco, eles colocam uma régua grande do Santo Antônio até a parte de baixo ali da frente de cima das nossas pernas. E a gente não pode passar dessa altura, justamente porque o carro vai capotar, o carro vai virar, a gente fica de ponta cabeça, a gente não vai poder bater o capacete no chão. Sim. Então tem que ser discutido esse assunto por todos os acidentes, né? Perfeito. É isso aí, Vitor. Muito bem. Bom, vamos esperar. A palavra halo é um halo mesmo, né? Em português existe também. Aqui no inglês os caras falam halo. E aí a gente tá falando ralo e tá uma zona esse negócio aí. Bom, vamos falar de Fórmula E agora. Temos decisão no final de semana. Rodada dupla em Montreal. Quem leva? Buemi ou Lucas de Grassi? 10 pontos a favor do Sebastian Buemi, que não correu no final de semana retrasado lá em Nova York, mas andou soltando declarações bem pesadas sobre o Lucas de Grassi, né? Entrevistas aí. Começou a guerrinha psicológica. Né? Começou a guerrinha psicológica, falando sobre o acidente de Londres na segunda temporada, dizendo que é melhor perder com dignidade do que perder daquele jeito e não sei o que e tal. Thiago, eu acho que é isso mesmo, né? Um pouco de guerra psicológica, porque tava tudo meio calmo, né? Sim, faz parte. Pegou fogo, né, no ano passado, quando houve realmente o incidente dos dois em Londres, o Lucas fez bateu no carro do Buemi. Depois o Buemi saiu falando impropérios, absurdo que ele fez, não sei o que, cobras e largatos. Será uma decisão muito importante, eu acho que tem vários outros candidatos a vitórias e esses candidatos a vitórias podem se colocar entre o brasileiro e o suíço.
e aí aumentando a chance de um, diminuindo a chance do outro, serão duas corridas, acho que muito boas, épicas, a Fórmula E decidindo mais uma vez um campeonato, levando até a última etapa a decisão do título, que é muito interessante isso, como foi na primeira temporada com 3 pilotos, como foi na segunda com os mesmos personagens desse ano, com uma diferença de 10 pontos que é totalmente possível o Lucas tirar esses pontos. Não será fácil, o Buemi tem o melhor carro, é um cara que chega e tem a vantagem, mas em 2 provas, um acidente aqui, um não complemento de volta ali, o Lucas está na batalha. Rodrigo, o Mahindra andando bem nas 2 de Nova York, tem aí a Techita, tem a Virgin do Sunbird também, que ganhou. E do Sr. Richard Branson. E do Sr. Richard Branson. Ganhou as 2 lá em Nova York. Inclusive, queria mandar um abraço para o Sr. Richard Branson, que é um grande amigo de todos nós. O Lucas tem mais adversários entre ele e o Buemi e, na verdade, o Lucas perdeu a chance de empatar ou pelo menos passar lá em Nova York, né, Rodrigo? No fim, os resultados do Lucas de Graça não foram muito bons. Pois é, acabou faltando o resultado que ele precisava para deixar essa diferença menor e dar muito mais pressão para o Sebastian Buemi. E tem um agravante, né, como vocês bem falaram e como as últimas provas têm mostrado, tanto Berlim Tempelhof quanto essa, que existem outros pilotos, e plural, tem muito mais do que um, são 5 pelo menos que podem se interpor. Jean-Henrique Verne, até o Sarrazin vai. Mas tem a dupla da Mahindra, Rosenqvist e Heidfeld, que é super competitiva. O Bird e o Pechito Lopes, que está voltando. Sim. Então, olha, é um panorama completamente assim. Para o Lucas, só a vitória interessa na primeira prova para tornar a coisa mais pressão para o Buemi, jogar mais a responsabilidade para o suíço. E aí vamos ver se na última prova quem é que, como diz o jargão, tem mais garrafa vazia para vender e aí fica aquele final de campeonato que todo mundo quer ver. Queria até colocar o Vitor na disputa. O Flávio, antes da discussão. Quantos pontos vai dar para ele? Uns 2 de vantagem, uma pole position, que já soma 3 pontos. Até eu estava discutindo uma vez com o Flávio, que é aquela coisa, o Flávio ele acha, né, Flávio, no programa da Fórmula E você comentou que mais pilotos podem deixar a vantagem do Buemi maior. Eu já acho o contrário, assim, que a situação de caos com mais gente disputando é favorável ao Lucas. Para você gostaria, claro, você acha melhor o Lucas, no caso, que está atrás, ter mais gente disputando, porque aí pode dividir os pontos, tornar uma situação mais complicada, ou é melhor para o Buemi também essa situação de, eu posso conseguir só administrar e mais gente ganha a prova e tira os pontos principais? Eu acho que favoravelmente para o Buemi é melhor, por ele estar na frente e o que ele vai pensar é, não vou errar, vou ser o mais rápido, vou fazer a minha corrida e vou ganhar. Já o de graça depende de outras coisas, né? O de graça depende dele ser mais rápido, de outros não atrapalharem ele, porque quem está em desvantagem é ele, quem está atrás do campeonato é ele. Então, quem tem que buscar o resultado é ele. Quem tem que correr atrás é ele, né? Quem está correndo atrás é ele. E é o que a gente comentou agora, de estar em decisão do campeonato, 10 pontos só separando os 2 pilotos, e todos os outros pilotos estarem ali correndo junto. Pode ser que nenhum dos dois ganhe a corrida e outros ganhem, e eles dependem do 3º, 4º lugar desses pontos menores, né? Dessa pontuação menor. E além disso vai depender também do psicológico de cada um dos dois, né? Porque além deles serem pilotos profissionais, estarem numa categoria alta, toda a Fórmula E, né? Todo mundo conhece, tem a parte psicológica, né? Do pessoal tá mais tranquilo, tá preocupado, de graça com certeza tá preocupado com os pontos. E vai depender dessa parte psicológica também para a decisão do campeonato. Legal. Montreal também estreia no calendário, é a primeira vez que vamos ter corridas lá, foram 3 rodadas duplas para fechar o campeonato, mal barato, o campeonato, né? Ganha corpo, né? Nas últimas 3 rodadas duplas, você não pode apostar em muita coisa, porque tem muito ponto em jogo, né? Já temos a pista? Não, ainda não. Já temos a cidade, Montreal, no Canadá. E você vai ver, é claro, aqui no Fox Sports, as 2 corridas, os treinos de classificação. Teremos programa especial na próxima quinta-feira, né, Thiago? Isso. Quinta-feira já com todos os detalhes da pista que será montada na cidade de Montreal. Não é a pista usada na Fórmula 1, não é o circuito. Fique bem claro. Villeneuve, que fique bem claro, a cidade é a mesma, mas não é o circuito Gilles Villeneuve, onde acontece o Grande Prêmio de Fórmula 1. E todos esses detalhes você vai acompanhar aqui no Fox Sports. E agora nós vamos falar de DTM e tem tudo a ver com a Fórmula E também, o que nós vamos noticiar agora. A notícia desta segunda-feira que deu uma chacoalhada no mundo do automobilismo, que veio da Alemanha. Vocês estão vendo aí o DTM, que é o campeonato de turismo alemão, que tem a presença de 3 grandes marcas, Audi, BMW e Mercedes. E a Mercedes anunciou que no ano que vem vai fazer a sua última temporada no DTM, vai sair da categoria
Deutschland Tourismen. Deutsche Tourenwagen Meisterschaft. Meisterschaft, muito bem. Vai sair e vai entrar na Fórmula E. Aliás, a entrada na Fórmula E já estava prevista e agora tem data, né, Thiago? Exatamente, temporada 6, 2019 e 2020 será a entrada na Mercedes. Vai se concentrar, então, na Fórmula E e na Fórmula 1. Não há nenhuma previsão de deixar a Fórmula 1. Mas, Rodrigo, eu não sei você, quando eu li isso hoje, a sensação que eu tive é que o DTM, que é um campeonato muito popular, que é um campeonato que tem pilotos espetaculares, excepcionais, carros igualmente espetaculares, equipes igualmente espetaculares, que o DTM vai implodir sem a Mercedes. Exatamente. É uma crise talvez a maior que o Gerhard Berger, que agora é o presidente do ITR, que foi nomeado presidente do ITR, o organizador do campeonato. É a primeira grande e grave crise que o Berger vai administrar. Por quê? Porque a Mercedes, via Hans-Werner Albrecht, que foi o pilar do campeonato durante todos os anos anteriores ao Berger, a Mercedes esteve presente em todas as temporadas da categoria. Saíram e entraram montadoras, mas a Mercedes não em 30 anos, que eu me lembre, 30, 32 anos, vai. E ela anunciar essa retirada é até compreensível pelo direcionamento do investimento, mas é uma pancada para o campeonato, porque ficando só Audi e IBM para investir, com um já reduzido grid de 18 carros nessa temporada, que reduziu em 33%, o total de carros que era de 24 para 18 nessa temporada, que montadora vai investir num campeonato como esse, em que os carros são verdadeiros protótipos, não são mais carros derivados de modelos de série, só aparência. É a casca, é a estrutura de carbono, um carro super potente, com muita pressão aerodinâmica. Com muita tecnologia Quem embarcada, é que vai construir carro para esse campeonato? É um campeonato que infelizmente tende à inanição. Em pouco tempo também. Em tão pouco tempo. Quem é que vai investir nisso? Agora, você acha que pode mudar o regulamento para se adotar carros derivados de carros de Só turismo? se fosse voltar ao grupo 2 antigo, como era o Mercedes, BM, Opel, antigo Opel. Alfa. Pois é, O mas Edgar aí, agora tão deve pouco tempo, estar tendo... Deve estar tendo... Edgar deve estar tendo um suador. suando, exatamente. Suando Nosso frio. Edgar Melo Filho, que transmitiu temporadas e temporadas Temporadas do épicas, DTM pela maravilhosas. extinta TV Manchete, no auge dessa categoria, né? Eu realmente fiquei, assim, espantado no primeiro momento e muito preocupado porque acabar uma categoria, não estamos matando ela ainda, mas eu acho que não há muito para onde correr, Thiago. Eu não sei, não dá para... Tem um outro detalhe, né? Todas as montadoras envolvidas no DTM têm programas de Fórmula E previstos. Pois é, a BMW com Futuro, a Andretti, a Audi já está. né? No próximo ano. Próximo A ano. Audi já está. Esse e ano. agora a E Mercedes. ainda tem a história da Porsche que a gente falou no programa passado, né? Que Da pode Porsche. também investir na Fórmula E, né? Ou seja, eu não sei se a gente vai ver esses carros mais, não. Também acho que foi complicado, porque são carros, como nós falamos, são carros caros, carros muito tecnológicos, totalmente para pista e com tecnologia que na Alemanha nós teremos carros elétricos a partir de 2030, não vai mais haver a venda de veículos a combustão, só veículos elétricos. Então é também um agravante disso, então o investimento das montadoras todas direcionando para a Fórmula E. Eu acho um pecado, mas não sei como que eles vão... Talvez carros normais mesmo. Sei lá. Isso é um negócio que tá muito acelerado, essa história de matar o automóvel como nós o conhecemos, né? Com motor a explosão, com motor a combustão. O processo está sendo muito rápido, Flávio. Muito rápido. E você vê que assim, a Fórmula E, claro, ela está crescendo nesse cenário, né? Como categoria de monoposto e tudo mais. Agora, ela também não pode, ela não será a única do mundo, né? Não é porque existe a Fórmula E que as outras demais não vão mais existir. É uma maluquice que está acontecendo, mas tem tudo a ver com isso que vocês estavam falando, de na Alemanha já haver uma legislação que prevê simplesmente a extinção dos carros com motores a combustão, movidos com combustíveis fósseis. Então, sei lá. Vamos ver o que o DTM em si vai falar e vai resolver e a gente vai acompanhar. Vamos para o intervalo, a gente volta já para falar com o Vitor Batista sobre o Campeonato Brasileiro de Turismo. A gente vai falar muito sobre a Stock Car, tivemos corrida também nesse final de semana, 2, né, em Curvelo. A NASCAR, tem um monte de assunto ainda para a gente falar no Fox Nitro, fique aí, já voltamos. Estamos de volta aqui com o Fox Nitro e agora é hora de falar de automobilismo brasileiro, falar da Stock Car. Tivemos corridas em Curvelo nesse final de semana, Minas Gerais, no Circuito dos Cristais. Foi a segunda vez que a Stock correu nessa linda pista, uma pista muito bonita. O Vitor Batista esteve lá, vai falar um pouco do circuito também, correu no Brasileiro de Turismo.
Mas vamos falar primeiro da Stock. Tivemos uma boa disputa na primeira corrida. Na segunda tivemos vencedor inédito. Vai conversar com a gente daqui a pouquinho. O Batari, e aí? O que você achou dessa rodada dupla de Curvelo? Serra, Thiago Camilo, os pilotos que acabaram se destacando também, né? E o Felipe Fraga, né? O Fraga que fez a pole e ganhou a primeira corrida, né? Aliás, ele já havia vencido no ano passado lá em Curvelo. Pista de Curvelo, que o telespectador está notando, sofreu uma alteração, né? Que deixou ela até um tanto quanto perigosa, uma aproximação ali dos muros, naquele trecho muito travado. Acho que mais para... Lá não tinha muro, né? Não tinha, e acabaram fazendo esse muro. A pista ainda está muito crua, né? A gente percebe que é um traçado muito interessante, mas precisa evoluir ainda mais no aspecto de segurança. Mas é melhor que esteja na mão de gente que investe, que pode investir, do que, por exemplo, deixar um autódromo à míngua para governo tomar conta, ou então nem cumprir promessa de construção, como lamentavelmente sabemos que aconteceu com o Jacarepaguá no Rio de Janeiro. Essa é a vitória do Fraga, né? Não, essa é a vitória do Casagrande. Do Casagrande. Gabriel É um Casagrande na mix das segunda duas corrida. provas, isso. Tá, nós estamos com algumas imagens. Aí foi a primeira vitória do A Casagrande. equipe do Mauro Vogel, né? É. O bom e velho Mauro Vogel. Um dos caras que mais sabe de automobilismo do Brasil. Ainda é do tempo do automobilismo empírico. Mas, claro, com toda a sua expertise, toda a sua experiência, traz aí o Gabriel a sua primeira vitória na categoria. É legal ver mais um vencedor diferente na Stock. A Stock precisando desse sopro de renovação. Tem um aqui que está prestes a entrar aí, quem sabe, né, Vitor? Futuramente. Vamos ver, logo, quem sabe. Tá de olho, né? Tá de olho, estamos trabalhando para isso, né? Vamos ver o Casagrande, então, para você ver como é que é piloto quando ganha a primeira vez na Stock Car. É super legal sempre a alegria. Ele mandou um recadinho pra gente também. A gente conversa depois com o Vitor sobre esses seus planos, né, de Stock Car e também sobre o Brasileiro de Turismo, que, na verdade, na prática, é a Stock Light, digamos assim, a antiga Stock Light. Mas vamos lá. Gabriel Casagrande, vencedor da segunda corrida em Curvelo, conversando com a gente aqui no Fox Nitro. Fala pessoal do Fox Nitro, todo mundo que tá ligado. Gabriel Casagrande aqui. Um abraço pro meu parceiro Thiago Alves. Ontem deu tempo de chegar da corrida e assistir a NASCAR naquela corrida interminável em Indianápolis. Eu gosto muito de ver a NASCAR também. Com o sentimento de dever cumprido ali em Curvelo. Ganhamos a nossa primeira corrida na Stock Car. Foi para lavar a alma. Tiramos um peso enorme das costas. Agora a gente vai bem mais leve para as próximas corridas. Foi um final de semana sensacional. A equipe trabalhou muito bem no acerto e no trabalho dos pitstops. A gente fez duas paradas muito boas. Conseguimos imprimir um bom ritmo, principalmente na segunda corrida, que a gente precisava segurar os ataques do Thiago Camilo, que é um cara indiscutivelmente um dos melhores da categoria. A gente aguentou muito bem e fizemos o nosso trabalho da melhor maneira possível. Agora vamos para as próximas sempre mais confiantes e sabendo que conseguimos vencer, que temos um carro excelente para a corrida. Foi uma corrida que todo mundo, eu tenho certeza, gostou de ver, principalmente quem torce pelo Gabriel Casagrande. Família, amigos, patrocinadores, eu só tenho a agradecer. E um grande abraço para todos vocês aí. Valeu. Fala aqui. Parabéns ao Gabriel Casagrande. Legal ver, como o Rodrigo falou, um piloto novo ganhando corrida. Bacana, né, Vitor? Também isso dá muito ânimo para vocês mais jovens que estão chegando. Não, sem dúvidas. Ainda mais que eu conheço o Gabriel, né? A gente passou vários anos aí no kart junto. E tenho contato até hoje com ele. E além de ser um novo vencedor, é um moleque novo, né, também. Que idade tem o Casagrande, você sabe? O Gabriel deve ter uns 20 e pouquinhos, no máximo, né? E 21, 22 no máximo. Você tá com quanto? Você? Eu tô com 19. 19. É. Então é um piloto aí novo. Velho. Velho por um lado, novo por outro. E eu fico super feliz por ele, além de ter batido na trave várias vezes aí, mas sempre torcendo por ele, e agora ver essa vitória com certeza vai dar um super ânimo para ele para continuar trabalhando ainda mais para as próximas. E fico feliz por ele, parabéns aí. O Fraga foi dominante na primeira, né, Thiago? Dominou, liderou a corrida inteira ali, foi o cara da primeira prova. Bacana ver de novo o Fraga fazendo pole, ganhando prova, o atual campeão da Stock Car, e com a inversão de grid, o Casagrande largou na frente na prova 2, também administrou muito bem e conseguiu ganhar a corrida. Ou seja, Batara largou na pole em Curvelo, pelo jeito é uma vantagem grande. É assim, Vitor? Lá é muito difícil de ultrapassar, né? Ainda mais com esse novo setor 1, que é a nova reforma que eles fizeram, eles diminuíram bastante a distância da volta. E eles fizeram toda essa parte de baixa velocidade. Era a queixa dos pilotos que a volta era muito demorada. Muito longa. Era longa. Tá.
E aí encurtaram o traçado. Encurtaram todo esse primeiro setor e fizeram toda essa parte de baixa velocidade. Então é uma sequência de 4 curvas e todas rodeadas por muros, né? Então ali é impossível de ultrapassar, a não ser que o piloto erre e bate. E então é isso, na verdade tem 2, 3 pontos de ultrapassagem no máximo e o push só te ajuda na reta. Então é uma pista que com certeza você tem que largar na frente para conseguir ter um bom resultado. Meninos, perguntem o que vocês quiserem para o nosso Vitor Batista, que está correndo no Brasileiro de Turismo, que faz as suas provas junto com a Stock, né? A programação é toda nos mesmos finais de semana. E vamos contar um pouquinho do Vitor esse ano, vamos lá. Podia até aproveitar o espaço aqui e falar da sua prova nesse fim de semana, você conseguiu um pódio na categoria. E como que foi para você essa transição? A gente sempre gosta de perguntar como que é a transição do piloto que faz uma carreira de kart, depois vai para o monoposto, agora chega realmente vindo para o Brasil aqui de novo, buscando uma oportunidade de ser um piloto profissional, né? Sim. Numa transição para um carro tão diferente como esse do Brasileiro de Turismo. Então na verdade eu fiz 2 anos de Fórmula e foram 3 anos na verdade maravilhosos que no primeiro ano eu corri aqui no Brasil com o Fórmula 3 Light, corri junto com o Pedro Piquet também e acabei ganhando o campeonato da categoria Light. Fui para a Europa, corri a Eurofórmula 3, que também é conhecida como a Fórmula 3 espanhola. Fui campeão também da Fórmula 3 espanhola e tive a oportunidade do ano passado de correr nessa categoria que a gente começou a comentar no começo do programa, que é a Fórmula V8. E aí o ano passado foi esse primeiro ano que foi para mim um pouco difícil e foi uma adaptação muito difícil também. Eu tive 5 companheiros de equipe durante a temporada inteira e uma das corridas em Silverstone também. Ninguém te aguentava, é isso? Por corrida, praticamente. Eu decidi que eu sou um companheiro de equipe difícil de ter. Então, mas é o que todo mundo sabe, né? O automobilismo é um esporte muito caro. E eu acabei tendo esses 5 companheiros de equipe e cada companheiro de equipe eu aprendi um pouco. Então, em questão de resultado não foi tão bom, fui 10º no campeonato, mas ao mesmo tempo eu tive muita experiência. Aprendi com todos os engenheiros italianos, franceses, ingleses e foi uma experiência muito boa para mim. E aí agora, no começo do ano, eu acabei voltando para cá e agora foi essa surpresa para mim. Eu não imaginava andar de turismo, meu negócio sempre foi Fórmula. E eu acabei me dando bem nos dois anos primeiros de Fórmula e agora foi essa mudança que me deixou chateado num primeiro instante, mas agora está me mostrando que eu também posso me adaptar rápido com o carro e eu comecei agora o Brasileiro de Turismo, fiz a primeira etapa e a segunda e a terceira acabei não realizando por falta de patrocinador e agora a 4ª etapa, que foi em Curitiba, foi a penúltima etapa, a Shell começou a me patrocinar. Então ela me viabilizou agora o resto da temporada inteira e agora a gente vai estar com a Shell o resto da temporada inteira junto com a equipe full time também. Que é o pessoal da full time da Stock mesmo. É o Maurício Ferreira. Né? Maurício Ferreira, é isso mesmo. Que é um dos grandes gênios, né? Ô, Fala, Vitor, eu queria fazer 2 perguntas assim. A primeira isso já essa tua volta é projetando um futuro teu na Stock Car? Na verdade, o que eu sempre imaginei foi ser piloto profissional de carro, de Fórmula, do que seja, porque realmente é isso que eu gosto de fazer, é pilotar, é estar dentro de um carro, estar com a equipe, estar com os mecânicos, trabalhar para isso. Então, o meu objetivo é ser piloto profissional de carro e ganhar dinheiro com isso, ser piloto de testes, que seja, da Stock Car, se aparecer outra oportunidade de voltar para a Europa também é uma opção. E a segunda não é bem uma pergunta, mas é legal para você explicar para o telespectador do Fox Nitro. Característica desse carro, qual potência, como ele é construído. O carro de turismo. O carro do Brasileiro de Turismo. Só conhece bem que ele tem ali, mas que a gente conhece muito mais a Stock, mas para você explicar para o telespectador qual é o pacote. O que vocês podem trabalhar no carro, se tem limitação de jogo de pneu, enfim. Explica para o telespectador que está aí assistindo a gente. O Brasileiro de Turismo são 8 etapas e todas as nossas 8 etapas são juntas com a Stock Car. A Stock Car tem bem mais etapas, mas as nossas 8 acontecem sempre com a Stock Car. E, bom, nosso carro é um chassi tubular. Ele é preparado justamente para essa categoria. Ele tem um motor preparado pela JL e ele tem 350 cavalos. É um motor V8 também. Então o motor é muito forte. A gente, durante o fim de semana, são 2 corridas, 35 minutos mais uma volta. Ambas corridas têm pit stop, a gente precisa fazer o abastecimento.
E que mais? A gente tem push? push. Tem push? A gente Tem tem push. push, são... É uma estoquinha. É, uma estoquinha. estoquinha. Na Stock verdade- Light, né? Exato. Porque de fato prepara os pilotos para correrem na Stock Car, que hoje é a grande categoria para piloto brasileiro. Você tem hoje muita gente chegando, muita gente nova e tudo mais. O Vitor continuou com a gente vai ter que fazer um intervalinho rápido, porque depois a gente, além de conversar mais com o Vitor Batista, a gente vai mostrar depois do intervalo a pancadaria na NASCAR, que quase não sobrou ninguém lá em Indianápolis para a corrida. Vamos lá, daqui a pouco a gente volta. E nós voltamos com o Fox Nitro com a pancadaria da NASCAR em Indianápolis. Gente, vou te dizer uma coisa, teve uma hora que eu achei que não ia sobrar ninguém para continuar correndo. Thiago, conta aí o que aconteceu. Eu pensei que o piloto do safety car que ia beijar os tijolos, Não é? que é a tradição Ia de se classificar Indianápolis, pro- né? classificar Ia se classificar pro pro playoff com uma vitória. A vitória seria da Chevrolet, inclusive. Mas foi uma prova muito interessante no sentido que tivemos chuva de novo. Mais uma vez tivemos chuva na NASCAR, uma paralisação de 1 hora e 45 minutos. E a corrida ela caminhava para dois nomes, Kyle Busch e Martin Truex Jr. Kyle Busch ganhou os dois primeiros segmentos, com o Truex na segunda posição. E uma coisa interessante, os dois estavam combinando na relargada. Como eles estavam sobrando, eles combinaram um pacto de não agressão. Ou seja, ó, vamos relargar juntos os dois e a gente vai abrindo. Beleza, beleza. Até que chegou o momento da prova em que vamos fazer isso de novo? Não vamos mais fazer isso de novo. Vamos cada um por Mas si isso a por partir sinais, Acabou a é paz, isso? Thiago Alves. Não, foi um acordo dos dois, meio que. Aí, essa foi a última bandeira amarela antes dos dois entrarem com esse acordo, daquele instante aqui, ó. Bom, terceiro segmento, vamos faltar umas 50 voltas, vamos decidir a prova nós dois então. Combinado? Combinado. Primeira relargada deles foi essa daí, ó, sem o pacto de não agressão. Os dois bateram. Mas como é que eles combinavam isso? Por spotter e por rádio. por Então os spotter, spotters tá, combinavam entendi. e aí, vamos fazer isso? Porque os Vamos. spotters ficam próximos, né, no ponto mais alto da pista. Mas mesmo e uma via posição rádio como a ficam nossa passando a aqui. informação. Bem feito pra esses dois aí, mal. E aí fizeram. E aí foi uma charopada, olha, o carro do Truex até pegou fogo, gente. foi bem preocupante, mas ele acionou o extintor rápido, saiu até seguro Tivemos- e admitiu que errou. Admitiu que errou, que é difícil, o piloto às vezes inventa uma desculpa, não, o carro Cara, escorregou, desapareceu o carro. E aí foi uma pancadaria total. E essa foi a pancada mais forte depois da prova. No finalzinho da corrida já a gente viu o Bowyer dando uma escorregada, certo o Eric Jones, e vem na sequência o Kurt Busch lá atrás não consegue desviar, ó, ele Pega bate cheio o carro do Boyer. cheio, uma panca forte, sorte que pegou na traseira, que é só traseira. lata do carro. Mais uma bandeira vermelha, segunda bandeira vermelha do dia. E aquela coisa, pilotos com estratégias diferentes, combustível, para, não para. 6 voltas para o final, uma outra pancada na prova. A reta principal, a corrida já interminável. Como tivemos aquela paralisação da chuva, o pôr do sol começou a chegar em Indianápolis. Começou a escurecer. Começou a escurecer, aquele desespero. Será que dá para Viu o continuar risco a prova da ou prova não? ser encerrada? O risco da prova ser Falta de encerrada luz. por falta de luz. Aí o Larson também bate forte, mas pega fogo, mas sai bem do seu carro. E aquele drama, 6 pro final, vamos para uma prorrogação, vai ter relargada, não vai ter relargada, quem que ganha, nome surgindo. Foi tudo muito apressado, né, Thiago? Tudo A gente apressado, percebeu é. que eles estavam apressando tudo. Aí o Jimmy Johnson vinha pra ponta e acaba rodando. 2 pro final, o carro do Jimmy Johnson quebra o motor dele, ele no desespero, ó, 2 voltas, vamos tentar ganhar essa corrida. E já tava indo com o motor quebrado. Né? Já com o motor quebrado. E aí, na prorrogação, no limite, o Keselowski escolhe largar por dentro esse carro número branco, ao lado de fora. Um outro acidente e novamente uma bandeira vermelha. Trevor Bayne, bandeira vermelha. E a prova Não é acabava. aquela coisa, Indianápolis, a corrida que não terminou, mas acabou terminando. E era gente, interessante, o Matar, porque nós tínhamos aí sim essa relargada final Final. da prova. O Keselowski escolhe largar por fora agora contra o Case Kane, que é um piloto extremamente criticado por falta de performance nos últimos anos, só que na relargada final o cara conseguiu a ultrapassagem. Ainda tivemos um outro acidente, só que como a direção da NASCAR deu a bandeira amarela após eles cruzarem uma linha branca que delimita ali a linha de prorrogação, Não acabava de que é essa bater linha gente. branca Essa aqui, ó. linha branca, olha aí. Passaram dessa linha branca, depois deram a bandeira amarela, aí a corrida acabou em bandeira amarela, vitória do Case Kane, 12º piloto diferente a ganhar com uma vitória válida para playoff. Porque foram 13 ao longo do ano, o Logano tem uma vitória caçada. Esse é exatamente o lance do momento, ele cruza ali, ele passa a linha, acende amarelo, ou seja, foi depois da linha de prorrogação, Certo. a corrida acabou em bandeira amarela, vitória do Case Kane, que sela o seu passaporte para o playoff da NASCAR. Quantos carros terminaram andando? Esses aí, acho que tem uns 12, eu acho, de 40 que largaram. Que Foi coisa. um derby de demolição. Foi. E o vencedor mais improvável da temporada até agora, sem dúvida alguma. E aí foram cenas da prova da Xfinity Series que tivemos acidentes graves nos boxes. Olha, Olha aí. o Justin Allgaier errou 2 vezes. Primeiro, Opa! Bolicho humano. conseguiu um Gente strike ali. do céu, se o cara não tá de capacete, ele se arrebenta, Não, hein? e o macaco quase cai do O macaco lado. quase pegou, é.
Esse é o primeiro erro do pit stop do Justin Allgaier na E prova. tinha um outro ali que rodou, né? Que foi o Eric Jones, né? Teve mais? Esse foi aí os mecânicos já ok. Inclusive o Allgaier postou uma informação. Aquele mecânico que saiu, que deu uma pirueta. E aí esse foi o segundo também, um pit stop que ele para errado, ou seja, ele parou em cima da linha, não pode parar em cima da linha. Os outros caras passando lá. Os outros caras passando aquela coisa, vai pra trás, vai pra lá, ainda tá errado. Só que já tiraram a porca do pneu, o pneu tá solto. Aí os Ele caras, arranca. sai. Ele saiu, Sem pneu. sem pneu. Ainda atropela a pistola, né? Encantador de cobras de Encantador de Allgaier. serpentes de Indianápolis. Ele fez a cobra subir. Sensacional, Só que o pneu soltou e ele acabou tendo que parar a prova. Ele abandonou a corrida. Abandonou a corrida. Porque a roda tava solta. Apresentando Didi, Dedé, Mussum e Zacarias. Todos eles. Né? Sobe o som. Gente, olha, com esses trapalhões aí, a gente vai ter que terminar o programa. Queria agradecer, Vitor, a sua presença, desejar muita sorte pra você no resto da temporada e volte mais. Eu que agradeço aí o bate-papo com vocês, Valeu. todo mundo assistindo aí também. Valeu mesmo. Obrigadão, viu? Boa sorte na próxima etapa, é? Próxima etapa agora só daqui 40 dias. Ixi. Londrina. Até lá. Até lá é treino E... psicológico, físico, assistir o resto das corridas aí, Então tá Hungria. bom. E assistiu o Fox Nitro? E o Nitro. Atara, até a Isso próxima sempre. semana que vem. Até, Flavinho. Vocês cuidem bem do programa, Auf Thiago, cuidem bem do Wiedersehen, programa. Flavinho. Boa Eu só viagem. volto daqui a 2 semanas e agradecendo, é claro, mais uma vez a sua presença aqui, as suas mensagens, a gente vai responder tudo. E o Fox Nitro volta semana que vem já com o campeão da Fórmula E, já com novidades também da Fórmula 1, tudo pra você. Não percam daqui uma semana, tá bom? Um abraço e até mais. Tchau, tchau.